Saudações tricolores, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Fluminense Arretado. Infelizmente, a gente vai trazer aqui nosso último pós-jogo da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense acabou sendo derrotado por 2-0 pelo Chelsea e dá adeus à competição. É claro que o Fluminense fez uma campanha histórica. O Fluminense, os jogadores junto com a comissão técnica, toda a torcida também elevou o Fluminense ao mais alto lugar, ao top 4 do mundo, o nome do Fluminense no topo do mundo, mas infelizmente a gente não conseguiu a vaga para a final, que era tão desejado, foi tão sonhado, graças à própria campanha dos jogadores de ter conseguido botar o Fluminense nessa condição de semifinal, né? Aí a gente sonhou, mas infelizmente dessa vez não aconteceu. Antes da gente começar a analisar a partida, a tática também dos times no jogo, falar um pouco também da campanha do Fluminense no geral, as projeções do Fluminense aí para o decorrer da temporada, peço que você se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe, é muito importante para a gente continuar trazendo esses vídeos aqui para vocês e continuar tendo essa interação entre o nosso canal e toda a torcida tricolor. Pois bem, vamos começar com a análise do jogo. Eu achei que no começo do jogo, achei até que tá ali um jogo um pouco estudado, até os primeiros 10 minutos, só que o Fluminense começa a baixar muito as linhas ali, não marca tanta pressão o time do Chelsea, e espera mais postado o time do Chelsea, né? Com a bola, quando o Fluminense tinha a bola, tinha muita dificuldade de trocar dois passes, principalmente no meio campo. Acho que isso devido muito à saída do Martinelli. O Fluminense sentiu muito o peso da saída do Martinelli, quanto também da saída do Samuel, quanto do Fuentes. Ter começado o jogo com o Thiago Santos, mantido 3-5-2 com o Thiago Santos no time, terminou sendo prejudicando o time, principalmente em questão de qualidade, de saída de jogo, de saída de bola, porque o time nem a questão do René fez um Mundial muito bom também, mas nem a questão do Fluminense ter um contra-ataque mais rápido. Eu sei que o Fluminense também não é um time de contra-ataque, mas ter uma transição mais rápida, nesse jogo de hoje a gente não teve. Acho muito por conta dessas três alterações que teve no time. O time estava encaixado com o Freitas, Martinelli, Samuel Xavier, mas infelizmente a ausência dos três pesou muito para essa partida. O Fluminense com a bola praticamente nesse jogo não existiu. E era importante o Fluminense ter a bola, principalmente para poder sair um pouco de trás, sair um pouco dessa linha baixa, poder fazer uma marcação-pressão. O nosso meio campo hoje não existiu, entre Bernal, Hércules e Nonato, não existiu, muito escondido do jogo, todos os três. Isso pesou, praticamente o Fluminense não consegue finalizar o gol, o goleiro deles é muito sem confiança, faltou muito essa coragem do Fluminense poder espetar para poder finalizar a gol. Na vez que o Fluminense finalizou a gol, o goleiro deles até solta e tudo, é um goleiro que não aparentava ter tanta confiança. Mas voltando, no começo do jogo, ali, depois passa os 10 minutos ali, o Chelsea começa a controlar mais ações do jogo, ter mais posse de bola, o Fluminense ali tá marcando e tudo mais. E no jogo como esse, de semifinal de Copa do Mundo de Clubes, qualquer erro é fatal. O Fluminense, nessa transição que eu falei, o Fluminense já estava errando, o Cano já estava recebendo bola e errando a transição passe, até que numa tabela na lateral direita o Guga toca pro Cano, o Cano não consegue dominar muito bem e dá o contra-ataque pro jogador Pedro Neto, que deitou em cima do Guga. Pedro Neto partiu para cima, driblou o Guga, cruzou na área, o Thiago Silva corta. O Thiago Silva poderia ter cortado essa bola melhor, né? Mas infelizmente ele cortou, não tinha ninguém na sobra, não tinha um volante, não tinha Bernal, não tinha o Guga. João Pedro recebe sozinho. João Pedro, que foi contratado para essa fase de mata-mata, estreou contra o Palmeiras, domina sozinho, chapa bonito e faz seu primeiro gol com a camisa do Chelsea em cima do Fluminense. E o João Pedro, que vai ser o grande nome da partida, é responsável por eliminar o Fluminense, formar nas categorias de base do clube.
o Chelsea faz 1-0 e logo depois o Fluminense teve uma chance de entrar na partida. Mas infelizmente a sorte hoje também não estava do nosso lado. Foi um jogo onde não deu nada certo realmente. Desde da escalação do Fluminense, apesar do 3-5-2 ter ido bem nas partidas anteriores, mas hoje com as peças que a gente tinha, que o Renato também botou, né, não deu certo. Mas logo depois o Fluminense teve a chance onde o Cano toca em profundidade para o Hércules acredita, toca na saída de bola do goleiro, o goleiro demora a sair e fica naquela torcida. A bola foi um pouco devagar também, que o goleiro fez a defesa, né? Não foi tão forte assim. E uma leitura muito boa do Cucurella, que é o lateral deles, tirou em cima da linha bola. Poderia ser um empate do Fluminense, poderia dar um alto astral pro Fluminense, uma motivação pro Fluminense ter coragem mais para jogar a bola, já que o Fluminense não conseguia ter uma transição, não conseguia acertar a passe. Pois bem, não conseguimos o empate nesse momento. O Chelsea tem outra espetada pelo lado do Guga, aquele Pedro Neto estava deitando para cima do Guga. O Guga não fez uma partida boa, deu para sentir bastante a falta do Samuel Xavier, principalmente no quesito dessa transição que eu estou falando. A gente não teve com o Guga, e ainda mais nesse esquema de alas, né? Então ficou bem complicado. O Pedro Neto ele cruza e o outro lateral dele chega de cabeça, cabeceando, e o Fábio fez uma defesa. Aí fica o jogo mais pro Chelsea, né? O Chelsea tendo o controle do jogo. Ali pro final da partida tem um lance crucial do jogo, que é um lance onde o René cruza, o Thiago Santos resvala e é marcado o pênalti dentro de campo para o Fluminense. Pênalti que para mim foi um pênalti legítimo, que deveria ter sido dado e foi dado pelo árbitro no campo. Mas o VAR chamou, ele foi lá olhar, ele revisou o lance e decidiu não marcar o pênalti. A bola nitidamente na mão do zagueiro do Chelsea, ele estava com a mão um pouquinho aberta, nitidamente bateu e ele viu o lance e achou que foi um lance que não foi intencional, né? A mão não teve intenção, um movimento natural, o que para mim não foi. E a gente vai ver sim no decorrer da temporada pênaltis marcados igual a esses que não foi dado ao Fluminense nesse Mundial de Clubes. Enfim, era a chance de irmos para o intervalo com 1-1 e no segundo tempo ter outro jogo, né? Até que tem o intervalo, o Renato ele também erra ao não mexer no intervalo no time, já fazendo essas mesmas mudanças que ele fez quando pegou o 2-0, né? Botando o Keno, acho que não sei se era pra tanto botar o Everaldo, mas abrir mão do Thiago Santos e botar o Keno pro Fluminense ter aquela espetada maior em contra-ataque, então uma transição mais rápida, né? Mas, enfim, ele não fez e numa dessas aí eu acho que, não sei se já tinha entrado o Keno no jogo, acho que não, acho que ele bota quando pega o 2-0, o Fluminense começa a se atirar mais para cima para buscar o placar 1-0, até que num ataque mal planejado, o Bernal toca mal, o Chelsea vai para o contra-ataque. Nesse contra-ataque o Fluminense teve dois jogadores para matar a jogada, o Ignacio e o Guga. Eles não matam a jogada e o Chelsea parte, toca com o João Pedro sozinho, João Pedro no individual, tira do Ignacio, chuta na gaveta, bate no travessão e entra. 2-0 Chelsea. O João Pedro fazendo a partida da vida dele justamente contra o ex-clube dele, que é o Fluminense, né? Clube que ele revelou. Fez o 2-0 onde o Renato começa a fazer várias mexidas. Põe Keno, põe Everaldo, põe Lima, põe Canob, põe Soteldo, tentando ir pro tudo ou nada, mas um tudo ou nada que realmente faltou nesse jogo de hoje, faltou vontade, faltou um pouco mais de empenho nesse jogo de hoje, tentar mais, arriscar mais, ter mais coragem, mas o Fluminense com 2-0 aparentou um time muito abatido na partida. E infelizmente a gente não conseguiu muita coisa, né? A gente só teve uns chutes ali do Lima, teve um chute no começo também do Everaldo, né? O Everaldo pega uma chance sozinho,
onde ele chuta e o goleiro defende, ele até solta o goleiro, não tão confiante, né? Teve uns 2 chutes do Lima e praticamente acabou. Esse chute do Lima foi para fora, né? O Fluminense foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Mas assim, para encerrar aqui a nossa análise tática, assim, o Chelsea foi muito bem. O Chelsea trouxe o João Pedro no decorrer da competição, né? E isso fez uma diferença absurda, né? Como a gente percebeu. E o Fluminense, para mim, sentiu muito a falta de Martinelli, que tem essa coragem para jogar, tem essa coragem para organizar mais o time, de fazer essa transição do Fluminense entre defesa e ataque. Sentimos falta do Freitas também, porque o Thiago Santos jogou. E sentimos falta do Samuel Xavier também para essa transição ofensiva do Fluminense. Então, para mim, o Fluminense sentiu muito essas 3 peças que estavam encaixadas no esquema de 3-5-2. Mas sem elas, ficou até difícil permanecer com esse esquema. O esquema hoje não deu certo. Mas enfim, no mais o Fluminense foi o sul-americano que chegou mais longe, foi o brasileiro que chegou mais longe, foi o não-europeu que chegou mais longe. Campanha histórica do Fluminense. Batemos no Inter de Milão, recém-vice-campeão da Champions League. No Al Hilal, que tirou o poderosíssimo Manchester City. Al Hilal que vinha jogando muito bem na competição, também um time bilionário. E fizemos a campanha rosa. Chegamos na semifinal, chegamos entre os 4 melhores equipes do mundo. Mas a gente sonhou, a gente quis mais, a gente sonhou, profetizou, mas dessa vez a gente não vai realizar. Mas que fica de lição essa campanha, essa vontade, essa entrega dos jogadores durante todo o torneio, para a gente poder conquistar aí algum dos títulos que a gente está disputando. O próprio Campeonato Brasileiro, que vai voltar, a Sul-Americana e Copa do Brasil. A gente viu que o Renato é um excelente treinador, tem uma boa leitura de jogo, na maioria dos jogos, né? E temos um elenco que não é tão assim recheado de peças qualificadas, mas temos um elenco ali que dá para jogar, principalmente jogo de Copa, né? Então, claro que tem que reforçar. A gente está precisando de um camisa 9. O Cano, em boa parte do torneio, não foi bem. Claro que ele fez o gol contra a Inter de Milão. O nosso camisa 9 jogou praticamente todas as partidas e não fez sequer um gol. Então, tá evidente essa posição, essa carência na posição de 9. Tá também evidente na zaga também, a gente precisa pelo menos de mais um zagueiro, porque num jogo de semifinal de Copa do Mundo de Clubes a gente jogou com o Thiago Santos. O Thiago Santos tem todas essas limitações técnicas que a gente sabe. E também um jogador ali para a volância do time, né? Para a volância do time, quem sabe até mais um meia também, já que o Ganso também não veio jogando tanto nessa Copa do Mundo de Clubes, né? Então é isso, parabenizar os jogadores pela excelente campanha na Copa do Mundo de Clubes, honrou bastante o nome do Fluminense, botou o nome do Fluminense no topo do mundo, realmente ali entre os 4 melhores, mas é vida que segue e vamos para os próximos campeonatos, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, saudações tricolores, valeu!